Bom dia para você aí de casa. Estamos de volta ao vivo, aqui direto do Santuário Nacional. É o Dons da Igreja que está no ar, acompanhando esse terceiro dia da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Esta que é a 53ª Assembleia. Você acabou de acompanhar a missa que dá início aos trabalhos do dia aqui da Assembleia. E todos os dias também, às 15 horas, às 3 da tarde, acontece uma coletiva de imprensa, onde os bispos, eles falam com a imprensa sobre os assuntos que estão sendo debatidos lá nas reuniões que estão acontecendo. E ontem teve uma e a nossa equipe acompanhou, e eu te convido agora para conhecer os assuntos que foram discutidos no segundo dia da Conferência dos Bispos do Brasil. O trabalho dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, esse foi o destaque na tarde desta quinta-feira na 53ª Assembleia dos Bispos do Brasil. Segundo Dom Severino, bispo de Caçador em Santa Catarina, 90% dos brasileiros conhecem e debatem a religião, mas não a praticam em forma de serviço social. Para ele, inseri-los nas ações evangelizadoras é o primeiro passo a ser dado pela igreja. Esses documentos, eles têm que ser um instrumento para essa mudança. Relacionando os temas mais polêmicos em torno dos brasileiros, como a maioridade penal e a prática do Estatuto da Criança e do Adolescente, o cardeal e arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, identificou a necessidade dos cristãos serem conduzidos de forma a contribuírem para a mudança cultural e social do Brasil. Para ele, a igreja tem feito seu papel para diminuir a desigualdade social. Ela tem trabalhado bastante no social, na igreja, desde os seus inícios. Ela vai tomando consciência de como é importante que todo mundo é filho de Deus, mas ao mesmo tempo ela também tem atitudes, tem também grupos, tem também trabalhos sociais. Dom Orani também destacou que o Papa Francisco ajudou a aproximar a igreja e sociedade. O Papa Francisco, devido a ter saído da América Latina e justamente conviver um pouco com essa realidade latino-americana, tem assim verbalizado e traduzido com atos e atitudes essa proximidade que ajuda toda a igreja, sem dúvida nenhuma. Questões que envolvem problemas relacionados aos povos indígenas também estão em discussão nesta Assembleia. Em pleno século XXI, a maioria dos brasileiros ainda discrimina os povos indígenas. São mais de 240 espalhados pelo país. Para a imprensa, Dom Ervin destacou que o governo não tem interesse em discutir assuntos como, por exemplo, a demarcação das terras indígenas. Nós exigimos do governo, através da CNBB, e nós fazemos a nossa parte. Não, o governo está atrelado ao agronegócio. O governo segue uma filosofia do crescimentismo e desenvolvimentismo e dá nisso. Assuntos que precisam realmente ser discutidos. Mas você acabou de acompanhar aqui que começou às 7h30 da manhã, a missa de abertura, como eu falei com você anteriormente. E essa missa, ela teve enfoque nos bispos eméritos. E aqui do meu lado está o presidente dessa missa, que é bispo emérito também, Dom Genival Saraiva de França, de Palmares, no Pernambuco. Eu vou perguntar para o senhor, emérito é só o título, porque a missão do bispo sempre continua, né? Na verdade, canonicamente, emérito significa que o bispo, por ter completado 75 anos, ele apresenta ao Santo Padre o pedido para que seja já enviado um sucessor para o seu ministério. Mas, na verdade, dizemos que ele é emérito em relação ao ofício, porque o sacramento da ordem, quem o recebe, seja no grau diaconal, presbiteral e episcopal, nunca mais deixa de ser diácono, sacerdote, presbítero e bispo, de forma que continuamos servindo ao povo de Deus como bispo em nossas comunidades. Agora, estamos entrando no terceiro dia de trabalhos aqui da Conferência dos Bispos do Brasil. O que nós podemos esperar, Dom Genival, desse terceiro dia? Olha, é sempre uma jornada de trabalhos, podemos assim dizer. E a experiência acumulada da CNBB, notadamente da presidência, dos organismos, Conselho Permanente, Conselho Episcopal Pastoral, já nos conduzem numa Assembleia assim, com um ritmo de trabalho bastante
operacionalizado, de forma que o ritmo, em termos de relógio, pode-se dizer que é cansativo, mas dada a natureza da problemática que tratamos, um olhar sobre a evangelização, a realidade, também essa leitura contextualizada da presença da igreja no Brasil, nas comunidades locais, é sempre um dado que nos atualiza. Isso é muito importante também para o dia de hoje. Agora, bispo, vamos conhecer um pouquinho da região do senhor. Quais são os projetos da igreja lá no Pernambuco? Olhe, nós somos 10 dioceses no estado de Pernambuco. Formamos uma única província eclesiástica, de Olinda e Recife. E como leitura pastoral, evidentemente que nós nos iluminamos nas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. E estamos, portanto, realizando nosso trabalho já nesta ação à luz do documento Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, porque aí está o eixo, digamos assim, de toda essa ação que nós realizamos. Claro que vamos escolher também agora essas outras diretrizes, orientações que estão sendo conduzidas aqui apropriadamente pelo episcopado nesta Assembleia Geral. E, por exemplo, nós também procuramos fazer assim uma leitura da realidade social no estado de Pernambuco. Já tivemos um encontro com o então governador eleito Paulo Câmara e já estamos agendando uma reunião. Todas as dioceses de Pernambuco levantaram essas situações problemáticas que necessitam de políticas públicas que sejam resposta a essas necessidades do povo. Oportunamente, cada diocese já encaminhou isso. O arcebispo metropolitano, Dom Fernando Saburido, será o portador dessa leitura de cada diocese em torno do que acontece no seu meio humano, no seu território. Para dizer assim, fazemos uma leitura à luz do Evangelho e são ações pastorais que nós estamos, digamos, levantando para que se transforme em políticas públicas em favor do povo. Muito obrigada pela sua presença, viu, Dom Genival? E agora a gente vai com o José, que está num outro ponto aqui da Basílica. José? Pois é, Carol, bom dia novamente para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui pertinho, do altar central. Vamos conversar agora com Dom Paulo Sérgio, ele é bispo de São Carlos, está conosco. Muito bom dia ao senhor, sua bênção, mais uma celebração, abertura do terceiro dia, muitos trabalhos. É uma missa bonita e onde está escrito coincidência, leia-se providência. Ontem tivemos a missa dos bispos novos, hoje a missa dos eméritos. Uma bonita parceria entre jovens e idosos. Uma missa que poderia ser classificada como a missa da gratidão. Vimos aqui em torno do altar os nossos bispos eméritos, e um dia também nos tornaremos eméritos, se Deus quiser. E uma forma da igreja reconhecer o trabalho desses bispos que deram a sua vida para o serviço da igreja. Então, realmente, uma celebração bonita e que nos mostra a atenção que devemos também dar aos idosos. O Papa Francisco tem insistido muito nisso, o respeito e, sobretudo, aprender com os idosos a sabedoria da vida. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós dos desafios da igreja na Diocese do Senhor em São Carlos. Queremos saber como que é o trabalho por lá, a presença também da juventude, um tema que também está sendo tão discutido nesta Assembleia, também a presença dos leigos. Como que é o trabalho lá, Dom Paulo, na Diocese? A Diocese de São Carlos é uma diocese geograficamente pequena, mas com uma densidade demográfica muito grande. Então nós temos lá 1.100.000 habitantes. 120 paróquias, 148 padres, uma diocese universitária. Temos a presença de duas grandes universidades, a UFSCar e a USP. Uma diocese tecnologicamente também com nível elevado e com muitos desafios. Mas o principal mesmo, e que a gente tem procurado enfrentar com muita coragem, é o desafio da pastoral da família. A família está realmente atacada de todos os lados e a gente tem
que preservar os valores da família, porque a partir daí a gente pode fazer todos os trabalhos nas diversas pastorais. Gostaria muito de agradecer ao senhor, dar um abraço também para todos da Diocese que nos acompanham, estão vendo o seu pastor aqui conosco, e gostaria de agradecer também, né, por ter essas falas bonitas sobre a família, que é tão importante. Papa Francisco realizando aí em outubro, né, junto com os nossos bispos, o Sínodo das Famílias, e vai lembrar que agora essa eleição da Assembleia, que começa a partir de segunda-feira, também vai decidir os bispos que vão, portanto, participar do Sínodo em outubro. Muito obrigado ao senhor. Eu sempre tenho dito, a família é uma joia, deve ser guardada no cofre que é o coração. Maravilhoso, muito obrigado, que o Senhor nos abençoe sempre e as nossas famílias também. E nós voltamos daqui a pouco na cobertura da 53ª Assembleia Geral da CNBB. Você está na Rede Aparecida, Dons da Igreja.